O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 3, diz que os governantes, os representantes do Estado, não são terror para as pessoas de bem, e sim para os maus. E quando essas autoridades, esses governantes, representantes do Estado, se tornam terror, não para as pessoas más, os malfeitores, e sim para as pessoas de bem. O que fazer quando acontece esta inversão de valor? Eu já fiz 2 vídeos com a exegese dos versículos 1 e 2, respectivamente. E neste é a exegese do versículo 3, fica até o final, porque vai valer a pena. Mas antes eu quero saber como é que você está. Tudo bem? Bom dia para você. Seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. Este canal fala das coisas da Bíblia e fala das questões políticas e governamentais do país dentro da cosmovisão cristã e bíblica. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal e agradecer você que comenta, que deixa o like e que compartilha os vídeos. Francisco Carvalho, neste 27 de março, sábado. Então vamos logo para a exegese, pessoal. Olha só, já fiz a exegese do verso 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2 também já fiz a exegese. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu vou deixar aqui em cima o link da exegese do versículo 2, para que você possa acompanhar a sequência. O verso 3, que é o versículo da exegese de hoje, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terá o louvor dela. Eu vou separar o versículo 3 em 3 partes para facilitar a exegese e também a compreensão. Vamos para o texto no original. Gente, a exegese é a análise do versículo na sua língua original, no idioma original em que foi escrito. Paulo escreveu a carta aos Romanos na língua grega. Aliás, o Novo Testamento foi escrito, quase que 100% do Novo Testamento foi escrito na língua grega, a língua grega da época, que nós chamamos de o grego koiné. Então veja a primeira parte do versículo 3 no original. Oigar arcontes ao que estim phoboston agaton ergo alá ton cacon. Aqui, minha gente, o artigo no plural roi, que quer dizer os, a conjunção gar, que quer dizer existir corretamente para um objetivo, para um fim. O substantivo arcontes, que significa governantes, representantes do Estado, alguém que representa o Estado, uma autoridade em nome do Estado. O advérbio ouque, não. O verbo estim, são, ser. O substantivo phobos significa medo, terror. E aqui um artigo neutro, tom. E aqui, minha gente, nós temos, interessante que nós temos 2 substantivos juntos. Nós temos o substantivo agaton e o ergon. O agaton significa o que é bom, aquilo que é bom, o bom. E o ergon significa
o que funciona, o que é funcional, aquilo que funciona bem, bom, correto. E nós temos aqui a conjunção ala, que é o mas, entretanto, porém. De novo aqui o artigo neutro, tom. E nós temos aqui o adjetivo kakon, mal, ou seja, aquilo que é mal, aquilo que é mal no sentido genérico, depravado no sentido genérico. Então, veja como é que fica a tradução aqui literal, né? Como é que fica a tradução literal na forma que está escrito no grego. Os para governantes não são o terror, para um bom funciona, mas para o mal. Agora, colocando no português que se possa compreender. Os governantes que são instituídos corretamente, legitimamente, não são terror, medo, pavor, para o que é bom, mas para aquilo que é mal. Eles não são terror para o que funciona bem, o que funciona corretamente, mas são terror para aquilo que é disfuncional, que funciona mal, que funciona de forma depravada. Isso aqui é muito importante, esta palavra do apóstolo Paulo aqui, ela é muito importante para a gente entender que as autoridades, aqui o arcontes, nos dias do apóstolo Paulo, vocês sabem quem eram os arcontes? Eram os governantes das províncias. No Estado romano haviam várias províncias à medida que o Império Romano ocupava territórios, ocupava região, tomava por meio da força, da guerra, e estendia o seu império, ia também instalando representantes, ou seja, governos locais, governos provinciais, e o apóstolo Paulo coloca aqui os governantes, em primeiro lugar, como aqueles líderes governamentais, representantes do Estado romano, que ocupavam a governança nas províncias. Eles prestavam conta ao governo romano central, mas eles eram responsáveis apenas por áreas específicas. São estes os quais o apóstolo Paulo chama aqui de arcontes, governantes locais, líderes de uma região, líderes governamentais de uma região, representantes do Estado em um determinado local. Então, no sentido mais genérico, arcontes significa representantes do Estado, aqueles que representam o Estado, que o Estado coloca para lhe representar e se fazer presente em determinada região, são os arcontes. Então ele diz, esses arcontes, estes representantes do Estado legitimamente instituídos, eles não são terror para as coisas boas, para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que funciona direito. Eles são terror, sim, para o mal, para as coisas más. Isso sim, eles são terror, diz o apóstolo Paulo. E aqui está um princípio muito importante, que estes representantes do Estado só são legítimos se eles forem terror para o mal. Se eles forem terror para o mal, para aquilo que é mal, para aquilo que é errado, para aquilo que é depravado, então eles são legítimos. Porque ali a conjunção gar, que significa existir corretamente para um propósito, para um fim, Paulo está exatamente dizendo isso. Eles existem legitimamente
para serem terror, medo, pavor para o mal. Ou seja, para aqueles malfeitores, para os que vivem no mal, para os que vivem desobedecendo as leis. As leis, e aqui as leis são as leis naturais. São as leis naturais, porque o apóstolo Paulo, lá no verso 1, ele deu o imperativo para os homens, para os seres humanos, para os humanos, e não para o povo de Deus, para as pessoas de Jesus Cristo. Não, para os homens. Então ele está dizendo, os homens da humanidade que são maus, vivem na desobediência às leis naturais, esses governantes, esses arcontes, são legitimamente instituídos com o propósito de ser terror para esse tipo de gente. Agora, para aqueles que fazem o bem, não são terror. Eles não são instituídos para ser terror para as pessoas do bem, para as pessoas de bem, somente para as pessoas do mal. Então, minha gente, e quando estes representantes do Estado se fazem terror, não para as pessoas do mal, e sim para as pessoas de bem? E quando este valor é investido, quando os representantes do Estado, que deveriam ser terror para os maus e não para os bons, quando estes representantes do Estado invertem e fazem o contrário, o que se deve fazer? É possível fazer alguma coisa? É desobediência civil fazer alguma coisa? Se opor, resistir, lutar contra? Quando os representantes do Estado, os arcontes, invertem esse valor, se tornam medo e terror para as pessoas de bem, em vez de serem terror para os maus. É desobediência civil se eles fizerem alguma coisa? Eu deixo aqui essa pergunta para você analisar, para você pensar mais na frente. Aguarde que mais na frente eu vou dar resposta para essa pergunta. E agora a segunda parte do verso. Teles de me pobestai tem exousia? Literalmente, você deseja agora não temer a autoridade? Paulo aqui faz uma pergunta. Aqui está o verbo na forma que está escrito, teles, é o verbo na segunda pessoa do singular, né? Desejas? Você deseja? A conjunção de, agora, o advérbio de negação, o men, não. Nós temos aqui o verbo, outro verbo, na verdade é um verbo nominativo no plural, o phobestai, na forma que está escrito aqui, o phobestai, é temer. E nós temos aqui o artigo feminino no singular, o tem, e o substantivo aqui, né, que aparece lá no versículo 1 e no versículo 2, que eu já falei, né, a exousia, que significa a posição, o cargo hierárquico, a posição hierárquica, que é uma posição de privilégio, uma posição de respeito, de legitimidade e de autoridade. Então ele coloca agora dizendo o seguinte, como eu disse literalmente, você deseja agora não temer a exousia, a autoridade. Então Paulo, traduzindo aqui numa linguagem mais compreensível, Paulo diz: você, cidadão, você, ser humano, deseja não ter medo, não temer, não ter pavor da autoridade, da exousia, da posição hierárquica revestida de poder,
da força que existe no cargo, do poder que existe no cargo, você deseja não temer a exousia? E é interessante que ele não diz aqui, arcontes, né? Os representantes do Estado que ocupam as exousias. Não é isso. Ele está dizendo a exousia mesmo, é a posição, o cargo com todo o poder que lhe é devido. Ele diz, você não quer ter medo daquela posição, daquele cargo, da força que existe naquele cargo? Esta pergunta está muito bem feita aqui no meio do versículo 3 pelo apóstolo. E só quero lembrar aqui de novo, a pergunta dele não é, você deseja não ter pavor dos arcontes? Não foi isso que Paulo perguntou, que fique bem claro, o que ele perguntou foi, você deseja não ter medo, não ter pavor das exousias, porque são duas coisas diferentes. Os arcontes, representantes do Estado, ocupam as exousias, as posições hierárquicas, os cargos hierárquicos. E a resposta para essa pergunta de Paulo está justamente na terceira parte do versículo. Veja só. To agaton poiei kai exeis apainon ex autes. E aqui o significado das palavras. O artigo to, o agaton, frutos bons, aquilo que é bom. O verbo poiei, fazer. E a conjunção kai, e aqui o verbo exeis, na segunda pessoa do singular, e você você terá. E nós temos aqui o substantivo epainon, que quer dizer aprovação, elogio, louvor, e a preposição ex, que é da, e a última palavra aqui do versículo, autes, que quer dizer o pronome, né, dele ou delas. E como é que fica aqui a tradução literal? O bom faz, e você terá elogio de ela ou de ele. Traduzindo aqui para o nosso português mais compreensível, aquilo que é bom, você faça. Né? Você faça. Aquilo que é correto, você faça. E assim, você vai ter, ou você terá, a aprovação dela, da exousia, né? da posição hierárquica, do poder que existe na posição de hierarquia, na posição de privilégio, de honra, de poder que há na hierarquia. Então, se você fizer o que é correto, o que é certo, se você cumprir a lei natural da vida, que todo ser humano tem que seguir, porque Deus criou o ser humano com juízo, para perceber a lei natural. E só lembrando que aqui Paulo não está falando da lei especial. Nesse capítulo 13, até esse momento aqui, no versículo 3, Paulo não está falando da lei especial para os seguidores de Jesus Cristo, não. Ele está falando da lei natural que todo ser humano quer obedecer. Então ele diz, você quer receber a aprovação das exousias, né? Você quer receber a aprovação delas, você faça o que é correto segundo a lei natural, e você vai ter o louvor, a aprovação delas, e não a reprovação. E apenas recapitulando aqui que os arcontes são líderes, são representantes do Estado, devidamente e legitimamente constituídos pelo Estado para ocupar as exousias, e as arcontes ou os arcontes, esses governantes, representantes do Estado, eles são devidamente instituídos não para causar terror, pavor, medo,
as pessoas de bem, as pessoas que fazem o que é correto segundo a lei natural, mas terror para aqueles que vivem em desobediência à lei natural. Certo? Agora eu vou responder à pergunta anterior. Os cristãos incorrem em desobediência a Deus se os cristãos não levarem a sério os arcontes? Depende. Depende. Aí nós vamos voltar lá no início do versículo. Os arcontes, os representantes do Estado, dentro da sua legitimidade, lá a conjunção gar, eles são terror para os malfeitores, para os seres humanos maus, que vivem em estado de desobediência às leis naturais. Agora, se os arcontes invertem isto e passam a imprimir medo e terror às pessoas de bem, aos cidadãos, aqueles que vivem de forma correta, em obediência às leis e em obediência às leis naturais, então os seres humanos não podem se submeterem. Os seres humanos precisam se levantar contra, os seres humanos precisam se levantar contra estes arcontes. Os arcontes não podem fazer o que eles querem. Os representantes do Estado não podem fazer o que eles quiserem. E a população ficar de cabeça baixa dizendo sim senhor, sim senhora. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Não foi isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele ensina a obediência às autoridades desde que elas não cometam inversão de valores graves, como isso aqui é uma inversão de valor grave. Se tornar terror para as pessoas que vivem corretas. E aprovar aqueles que vivem no erro. Essa inversão de valor é imperdoável e a população não pode se submeter a esse tipo de coisa. E muito menos os cristãos, porque se o ser humano que vive debaixo da lei natural precisa se levantar contra esse tipo de coisa, quanto mais os cristãos que têm a lei especial, que estão debaixo da lei especial, que é a Bíblia Sagrada, a lei especial para o povo de Deus. Muito menos o povo de Deus que tem a mente de Cristo, que é nova criatura e tem a mente de Cristo, muito menos o povo de Deus. Pode submeter-se, aceitar e dizer, sim senhor, representantes do Estado, façam o que vocês quiserem, está aqui as minhas costas. Podem me bater, bata, sim senhor. Então esta é a resposta que eu tinha para você no final do vídeo. Não podemos nos submeter a representantes do Estado, os arcontes, que em vez de ser terror para os maus feitores, se fazem terror para as pessoas de bem. Pois é, minha gente, peço que você compartilhe este vídeo aí para mais pessoas. Os cristãos precisam saber dessas coisas, compreender dessas coisas, né? O ser humano, de um modo geral, precisa entender disso, precisa compreender que ele vive debaixo de uma lei natural. Existe uma lei natural que rege o mundo, que rege a vida. E se um representante do Estado não obedece e inverte os valores da lei natural, tais representantes do Estado devem ser ignorados, desobedecidos. E não existe obediência civil para representantes do Estado que invertem os valores da lei natural. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Faça o seu comentário. O que você acha disso? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder também. Vou dar o meu parecer para você. Tá certo?
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.